Freixo de espada à cinta, traz os montes. Quando perguntaram a Guerra Junqueiro onde teria gostado de nascer, o poeta foi lapidar. Ou no céu, ou em Freixo de espada à cinta. Guerra Junqueiro nasceu de facto em Freixo de espada à cinta e foi daqui que partiu para falar de imaginação e liberdade ao Portugal de finais do século XIX e inícios do XX. Como todos sabemos, dizer para lá de Freixo de espada à cinta significa dizer longe, muito longe. No nordeste do território português, para cá dos maciços montanhosos do Gerês, da Cabreira, de Padrela, de Alvão e Marão, Freixo de espada à cinta, como escreveu Santana Dionísio, foi, durante 8 séculos, um dos escudos mais seguros e mais baratos na longa linha de fronteira com as Espanhas. E, contudo, Freixo de espada à cinta apresenta esta surpreendente igreja, claramente desproporcionada se comparada com a escala da vila. Por que razão, no século XVI, se quis que assim fosse? Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Jorge Duarte, freixenista, é assim que se diz, não é? É mesmo assim que se diz. Freixenista. Freixenista. E investigador, por sua conta e risco, há muitos anos, sobre Freixo de espada à cinta. O Jorge é provavelmente a pessoa indicada para nos explicar a origem deste nome. Freixo, porquê? Porque esta zona teria o freixo como árvore em maior número. Espada à cinta, reza a lenda que Dom Dinis, depois de cansado de uma batalha, parou junto ao freixo que existe junto à Igreja Matriz e à Torre, aí pendurou a sua espada e adormeceu à sombra. E durante o seu sonho, o espírito do freixo segredou-lhe de como havia de resolver os problemas do reino. E quando acordou com as soluções para o problema do seu reino, Dom Dinis mandou repovoar Freixo de espada à cinta. Repovoar porquê? Repovoar. Porque o primeiro foral de Freixo é de Dom Afonso Henriques, muito anterior. O Dom Afonso Henriques, para dar um foral a uma terra, é lógico que essa terra já tinha que ter população. Agora, é normal que Freixo tenha perdido alguma população. O castelo devia estar quase em ruínas, porque era de pedra vã, pedra solta, e o Dom Dinis mandou reconstruir e repovoar a vila de Freixo de espada à cinta. Por trás do Jorge vê-se um pouco do Rio Douro aqui. Do lado de lá desta língua de rio que aqui vemos, são terras de Espanha.
Freixo de Espada à Cinta, não é preciso dizer mais nada, está num dos limites do território português. E de alguma forma a história de Freixo é parecida com a história de muitas outras povoações da raia portuguesa, da longa raia portuguesa. Sim, todas estas zonas são análogas e cada terra depois terá as suas especificidades, como o Freixo teve as suas especificidades. Repare, Freixo é um vale rodeado de montanha. O Douro, em vez de separar, une, porque existiria aqui um ponto de passagem na barca de Vilvestre, existiria outro ponto de passagem na barca de Alva. E eram as pontes do Douro. Atravessava-se de um lado para o outro. Apesar de andarmos sempre em pelejas, em guerras com os nossos vizinhos, de vez em quando havia alturas da calmia e durante esses períodos de paz era feito o comércio e intercâmbio de gente daqui para a Espanha, de Espanha para cá. Existiam estas duas barcas que faziam as ligações entre as margens. Em todo o caso, na perspectiva do reino português, era da maior importância garantir a defesa desta linha fronteiriça, não é? Sim, Paula, claro. Repare, quando Dom Afonso Henriques dá a carta de foral a Freixo, acima de tudo, quer segurar esta zona. E por isso autoriza que os habitantes de Freixo, e isto é literal, como estais na fronteira, é permitido usar-vos armas. Portanto, em Freixo de Espada à Cinta, qualquer cidadão de Freixo usava a espada, um punhal, um escudo, precisamente porque eram não só trabalhadores do campo, mas eram soldados ao mesmo tempo. E tinham de ter estas duas componentes. E isso vai moldar a vida e vai moldar a personalidade dos freixenistas da altura. Guerra Junqueiro orgulhava-se de ser freixenista e tinha um temperamento que ficou célebre, inspirado, evidentemente, era um grande poeta, mas também colérico, muitas vezes, desassombrado, corajoso, não teve qualquer pudor em abraçar causas e contra-causas minoritárias. Acha que, de alguma forma, Guerra Junqueiro honra esse caráter que esta circunstância geográfica e histórica esculpiu nas gentes de Freixo? Absolutamente. Guerra Junqueiro reflete aquilo que é ser freixenista. Um homem que adora a liberdade, um homem que defende denudadamente a sua liberdade, um homem que saiu de Freixo, que foi para a cidade, emigrou como vão emigrar todos os outros. Freixenistas que ao longo dos séculos, não é? Exatamente. Regressou ao seu torrão natal e fez o que qualquer freixenista durante a sua vida faz. Planta a sua propriedade e explora a sua propriedade, envelhece na sua propriedade. Portanto, o Guerra Junqueiro, como bom filho de Freixo, reflete todas as capacidades que qualquer freixenista tem. Viver num território periférico dos centros de decisão arrasta sempre aspectos muito negativos. Os problemas da interioridade são muito conhecidos e hoje, felizmente, muito debatidos, ainda que muitos deles por resolver, mas estão em cima da mesa como um problema a enfrentar, mas também arrasta algumas vantagens. E a liberdade, precisamente, é aquela que me ocorre em primeiro lugar. Estão longe do centro de decisão, têm mais margem de manobra. Por estarmos longe de todos os centros de decisão e por ser necessário defender toda esta terra, foi preciso dar garantias às pessoas que vinham viver para Freixo. Além do que eu já disse, poderiam andar armados. Os julgamentos, em caso de crime descrito no foral, não era julgado por nenhum tribunal, era julgado pelos moradores de Freixo. Por exemplo, para ajudar a que este povoamento e esta defesa da linha de fronteira fosse feito, é feito por toda a raia
os chamados coutos domisiados. E Homisiados. Homisiados. Com H. É. E Freixo é um dos exemplos desses coutos. Foi couto também. O que era o couto domisiados? Era locais para onde os condenados vinham cumprir a sua pena. Era um exílio em alternativa a uma pena de prisão. Por exemplo, alguém que roubasse, em vez de ser condenado a 3 anos de prisão, era condenado a 3 anos de homício na terra X ou na terra Y ou na terra Z. Dentro destes coutos domisiados havia especificidades. Por exemplo, para Freixo de Espada à Cinta não podiam vir incendiários, porque Freixo era uma zona florestal e de maneira que não podia vir para cá nenhum incendiário. Portanto, havia especificidades dentro destes coutos, havia uma linha de demarcação que não era ténue, era bastante vincada sobre quem podia ir para determinados coutos e quem não podia ir de maneira nenhuma para esses coutos. Ao ser fixado em Freixo de Espada à Cinta um couto domisiados, vai fazer com que esta população que vem para cá se fixe. Porque, além de não terem prisão efetiva, mediante o crime que cometessem, imagino que não era um crime hediondo, que era um crime leve, podiam-se ausentar 3 meses para ir para a terra de origem. E, portanto, faz com que o número de povoadores, o número de moradores, o número de combatentes e o número de lavradores aumente. Em Freixo nunca houve senhores. Portanto, Freixo nunca foi uma terra onde houvesse condes, viscondes, barões. Nunca houve. Freixo era, essencialmente, a terra do rei. Aliás, a pena de morte em Freixo só podia ser decretada pelo rei. Está nos forais. Ninguém podia decretar pena de morte em Freixo a não ser o rei. Portanto, era um acordo entre o rei e a dita raia miúda. Exatamente, era isso mesmo. Em 1492, os judeus de Castela, de Leão, de Aragão, que estavam a viver do lado de lá, do Douro, por perseguição, atravessaram a fronteira para o lado de cá. E fixaram-se em toda esta região. Dizem os historiadores que se dedicam a essa parte da história que do que é hoje Espanha para Portugal, em toda a zona de raia, atravessaram cerca de 100 mil judeus. E Portugal tinha 1 milhão de habitantes. Portanto, foi muita gente que atravessou para o lado de cá, que se espalharam ao longo de toda esta raia, mas em que fizeram que houvesse um boom económico, um boom demográfico, um boom urbanístico. E Freixo sofreu favoravelmente todos esses desenvolvimentos. É efetivamente em finais do século XV e inícios do século XVI que Freixo se transforma numa vila próspera. Abrem-se novas ruas, constroem-se novas casas, fazem-se novos negócios, ensinam-se novos saberes e o mais rico deles é o da seda.
Seda. seda. E Freixo tem uma subida imensa na sua qualidade de vida. Até finais do século XV não há tecedeiras em Freixo de Espada à Cinta. E os censos o que nos indicam é que a partir do século XVI existem tecedeiras em Freixo de Espada à Cinta, cerzideiras em Freixo de Espada à Cinta, e no século XVIII existem-nos fábricas de seda em Freixo de Espada à Cinta. O que medeia da vinda dos judeus para Freixo de Espada à Cinta e a partida de algumas famílias judias de Freixo de Espada à Cinta, que a construção civil incorpora aquilo que se está a desenvolver como arte do poder central, o manuelino. E daí termos casas com portadas e com janelas manuelinas. Vamos até Freixo de Espada à Cinta, que está aqui a chamar por nós, já há um pedaço. Vamos, é a minha convidada. Muito obrigada, vou segui-lo. Durante toda a Idade Média e até ao século XIX, este foi o centro nevrálgico da vila de Freixo de Espada à Cinta. Tínhamos aqui o castelo, sobra-nos esta torre, poder militar, temos esta igreja, poder religioso, a Câmara Municipal era precisamente aqui atrás, poder civil, Igreja da Santa Casa da Misericórdia, o poder das confrarias e a alfândega de Porto Seco, poder financeiro. Portanto, todo o poder que geria esta terra estava concentrado neste pequenino espaço que aqui temos. Em 1550, estas igrejas, a Igreja Matriz de Freixo e a Igreja da Misericórdia, já existiam com a feição que lhes vemos hoje. Mas, se viesse aqui 100 anos antes, esta igreja existiria muito mais pequenina, mandada edificar por Dom Dinis, e a Igreja da Misericórdia não existia. Ainda não tinha sequer começado a ser construída. Não tinha. Ou seja, é na primeira metade do século XVI que este centro nevrálgico da vila de Freixo de Espada à Cinta assume a feição que lhe vemos hoje, com as devidas diferenças de construções que, entretanto, apareceram. Com certeza. O que é que acontece aqui? Este edifício, que hoje é a Biblioteca Municipal, que era a Câmara Municipal, era ladeado pelos dois símbolos do Conselho. Quando Dom João IV assume o reino de Portugal e, como Duque de Bragança, a protetora da Casa de Bragança passa a ser a protetora do reino de Portugal. Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição. Todos os concelhos do país tiveram a sua Pedra da Conceição. Por todas as informações que eu tenho, esta é a única que se mantém completa. E mais ou menos ali na barbearia do Sr. Ernesto Sendim estaria o pelourinho de Freixo de Espada à Cinta, porque os pelourinhos estão sempre ao pé das câmaras e hoje o pelourinho encontra-se em frente à Câmara Municipal. Jorge, vamos observar mais de perto este portal maravilhoso, um exemplar excelente do chamado Manuelino. Manuelino como Renascimento português. Repare que a grinalda que ornamenta a porta é de flor de amendoeira, o que nos dá a entender que no século XVI a amendoeira já tem uma importância económica e financeira em toda esta região. E por isso a porta principal da igreja de Freixo de Espada à Cinta é ornamentada com flor de amendoeira. Este portal tem ainda outra curiosidade que só os olhos mais atentos veem.
que são as duas cabeças de felino que emolduram este arco. Se nós vivêssemos no século XVI, saberíamos exatamente o que é que isto é que significava. As imagens falavam connosco. Estas imagens falavam connosco. Vamos entrar? Vamos entrar. Como podemos ver, esta igreja é claramente uma encomenda régia na sua dimensão e na sua monumentalidade. Sim, e acresce que é uma das raras igrejas em Portugal, igrejas manuelinas, com as 3 naves à mesma altura. É uma arquitetura não só característica daquilo que se convencionou chamar manuelino, como muito bem preservada. A abóbada sob o altar-mor ainda conserva as pinturas, que são maravilhosas. E repare num pormenor, tanto que nos prova que é uma obra régia, que sob o altar-mor tem as esferas armilares e o símbolo de Dom Manuel. Uma igreja dedicada a São Miguel Arcanjo, pintura quinhentista da época sob o altar-mor e escultura da mesma época no altar barroco do século XVIII. Retábulo barroco que foi mandado colocar por um monarca muito posterior, Dom João V. Esta igreja, como todas as igrejas em Portugal, praticamente sofreu sucessivas campanhas de obra. O barroco, evidentemente, século XVIII, está exuberantemente visível nesta talha dourada. Mas o facto é que, não obstante essas intervenções, é o traço manuelino que continua a dominar até hoje. Sim, apesar de todas as obras que esta igreja foi sofrendo, a linguagem predominante é do manuelino. No século XVI, o retábulo era constituído pelas 16 tábuas que hoje temos nas paredes laterais da Capela Mor. Quer acompanhar-me? Claro. Cenas da Paixão de Cristo, cenas da vida de Maria, que pinturas lindas. Durante décadas, acreditou-se que estas pinturas teriam sido feitas pelo próprio Grão Vasco. Hoje sabemos que não. Foram feitas na sua oficina, sob a sua direção, mas não pertencem à mão de Grão Vasco. Nada que lhes retire brilho. Agora, Paula, a título de curiosidade, chamo-lhe a atenção. Engraçado. É um evangelista. São Mateus. Com óculos. Com óculos. São Mateus, no Império Romano, era o recebedor de impostos. Como tal, o escultor que faz esta obra, repare que além do par de óculos que lhe põe, tem um papel género talão de compras, na sua mão uma caneta e o Ângelo com o tinteiro. Ai, que
que engraçado. Mas isto não é uma figura portuguesa. Não, com certeza, todas estas figuras vieram da Flandres. No século XVI, estariam no altar-mor. No século XVIII, quando se pôs a talha na igreja de Freixo, foram repintados e somados a esta maravilha desta talha. Jorge, tenho que dizer que de todas as coisas bonitas que há em Freixo, de Espada à Cinta, a moldura desta porta lateral da Igreja Matriz é, para mim, a peça mais extraordinária. Esta peça leva-nos à velha discussão sobre a arquitetura desta igreja. Podemos ter a percepção que esta moldura é de João de Castilho, o arquiteto da corte de Dom Manuel. E daí podemos inferir também que a construção desta igreja saiu de desenho de João de Castilho. Mas não temos nenhum documento que nos prove. Não existe documento que nos diga que foi João de Castilho o arquiteto desta igreja. Também poderia ter sido Boitac ou outro arquiteto de obras públicas, mas para fazer esta maravilha, só um grande desenhador, um grande arquiteto e provavelmente João de Castilho, que esteve a viver 2 anos aqui em Freixo e que tinha contactos. E que casou em Freixo, não é? Que é uma coisa extraordinária. Se quiser e se tiver inspiração para isso, podemos pôr aqui um bocadinho de Romeu e Julieta em Freixo de Espada à Cinta. João de Castilho veio-se apaixonar pela filha de um refugiado político em Freixo de Espada à Cinta, viveu aqui 2 anos e poderia ter feito uma das suas obras aqui. Mas como não há documentação, não o podemos afirmar com toda a certeza. A história da arte, através da comparação de estilos, faz aferições de autoria, mas o máximo que podemos dizer é atribuível a João de Castilho. Completamente de acordo. Nos anos 30 do século XX, o historiador Reinaldo dos Santos descreveu Freixo de Espada à Cinta como a vila mais manuelina de Portugal. Mas hoje, confesso, Jorge, que me vejo um bocado aflita, e presumo que toda a gente, para encontrar em Freixo aspectos manuelinos que não sejam na sua igreja matriz. É lógico que sim, mas isso tem 2 explicações. Primeira explicação, não houve um núcleo de excelência de manuelino onde se situavam todas as casas com janelas e com portadas com apontamentos manuelinos. O manuelino está espalhado por toda a vila, temos que andar e calcorrear toda a vila para vermos esse manuelino e esses apontamentos manuelinos. Por outro lado, com o crescimento da vila, com a modernização dos edifícios da vila e com a população muito pouco sensibilizada para as questões do património, é claro que houve muitos apontamentos do manuelino que, entretanto, nos desapareceram.
Mas também lhe posso dizer que houve alguns apontamentos do Manuelino que apareceram de novo. Como? Imagine, tem esta porta redonda. No século XVIII ou no século XIX fizeram obras nesta casa e, em vez de estar redonda, fizeram-na retangular. Puseram aqui uma toça de lado a lado e taparam esta parte para cima. O que é que acontece? Nas novas obras, quando picaram, isto caiu tudo. Obras também revelaram aspectos que, entretanto, tinham sido escondidos. Mas, em todo o caso, é pena, Jorge. Eu não posso deixar de dizer isto. É pena que uma vila que foi classificada por um dos mais atentos historiadores do século XX como a mais manuelina de Portugal, não tenha cuidado desse património tão precioso que poderia ser hoje, por exemplo, um atrativo ainda maior para se vir a Freixo de Espada à Cinta. Pois, Paulo, eu entendo perfeitamente essa sua questão, mas não nos podemos esquecer da história recente desta região. Para fugir à pobreza e às condições de vida, logicamente tiveram que ir procurar novas maneiras de viver. Emigraram, foram aquela massa grande de imigrantes que foi embora durante os anos 50, 60, 70, 80, para a França, para a Alemanha, para a Suíça, para o Luxemburgo, para o Canadá. E quando regressam à sua terra, ao seu torrão de origem, logicamente que querem fazer uma casa à sua medida, ao seu sonho. Ninguém vai querer morar em casa de pedra solta. Ninguém vai querer morar numa casa onde passou uma vida de miséria. Casas insalubres, onde entra o frio, onde entra a chuva, onde entram todas as más características climatéricas que estas regiões de montanha atrás dos montes têm. E então fazem a casa à medida dos seus sonhos. Essas casas vão abaixo e constroem casas novas ao seu gosto. A agravar a situação, os municípios não tinham técnicos que ajudassem a que a construção fosse diferente. A própria legislação não ajudava depois a nada disto, não protegendo o património como hoje protege, e isto foi um caldo de cultura que na época foi moda. Não só em Freixo de Espada à Cinta, mas no país inteiro. E, portanto, Freixo não é exceção. É verdade. Hoje estão inventariadas, sinalizadas, contabilizadas, as molduras manuelinas, por exemplo, ainda sobreviventes? Esse trabalho está todo feito, está tudo fotografado, está tudo catalogado, está tudo inventariado. São 101 molduras manuelinas que existem em Freixo de Espada à Cinta, entre portadas e janelas. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.